Eliseu Rodrigues foi pra cima após Rodrigo Silva humilhar o pastor André Valadão. Deixa o like, bora pro vídeo, profeta. Varões e varoas, tudo começou quando o pastor André Valadão expôs que guarda um dia para descansar, mas que não vê isso como condição para a salvação como uma seita adventista. É verdade. Ao ser perguntado sobre o porquê ele chamou o adventismo de seita, o pastor cita vários motivos, sendo o principal motivo o fato da escritora Ellen White afirmar que a obra redentora de Cristo na cruz foi incompleta, varão. Heresia pura, varoa. Foge que é laço, hein? Daí o arqueólogo Rodrigo Silva, que é adventista, não gostou e foi pra cima do pastor. O varão tocou na ferida e citou até as igrejas que supostamente se desligaram após o pastor André assumir a Lagoinha. Após isso, vários vídeos antigos sobre o tema começaram a viralizar, como este aqui. Só, aí o Felipe perguntou se a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os evangélicos é só a questão do sábado mesmo. Acho que tem algumas outras, tem muitas diferenças. Tem muitas doutrinas. Até o sábado é o principal. Na visão adventista, para muitos, não para todos, tá? O adventista mais tradicional, quem não guarda o sábado, nem salvo é, na prática. Ah, é? Na prática. E as questões escatológicas que divergem bastante. Mas existe uma segunda questão que é mais importante, que é a questão da Ellen White. Ellen White, que é a escritora que fundamenta a doutrina adventista, que tem coisas contrárias à Bíblia. Mas eu já li alguns livros dela, muitos delas são excelentes livros, são livros muito bons. Eu não cheguei nessa fase de achar alguma heresia. Você chegou? Não, eu não li muita coisa. Eu li alguns livros para entender. O que eu acho que não está certo é colocar no nível da Bíblia. Ou seja, você só pode interpretar pelo viés dela. Então assim, mas os adventistas tenho muitos amigos, são salvos, são pessoas super íntegras, mas tem diferença. Com certeza, se você perguntar pro Rodrigo o que tem que fazer para ser salvo, ele vai dizer que tem que crer em Jesus, ou seja, mas tem alguns que, por conta do sábado ser uma doutrina muito importante, vão olhar para você e dizer, não, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Assim como alguns, por exemplo, de ter uma outra doutrina, que eu não vou citar o nome, que se você não for batizado na igreja dele, você não é salvo. Uma pessoa em casa, ela sabe se é uma seita ou se é uma religião? A seita é isso. Se você disser para alguém ser salvo, você tem que fazer alguma coisa a mais, além de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a pessoa não compreendeu a graça de Jesus. E para os profetas não pensarem que isso que os pastores falaram é mentira, se liga num pastor adventista confirmando tudo isso, varões e varoas. Igreja adventista não se vê como uma igreja que procura aproximar as pessoas do evangelho e da salvação, como as demais denominações evangélicas se veem, mas como a única igreja, a igreja remanescente de Apocalipse. Pastor Ezequiel. Sim, Paulo, você tem razão. Isso tem implicações e a gente não nega que a tensão que existe nesse assunto, ela tem justificativa. Dentro da percepção adventista, conquanto o movimento adventista seja profético e ele represente a igreja remanescente e tudo mais, o que acontece... É que lá, pastor, ele não diz que ele representa, diz que é. A igreja adventista é o remanescente. Sim. E não o representa. Não, mas é que acontece o seguinte, o conceito de remanescente, ele é bastante amplo na Bíblia. Lembra até em Romanos capítulo 9, resta um remanescente segundo a eleição da graça. Sim, mas os documentos que ele leu é que a igreja adventista incorporou esse papel. Sim. Tipo assim, o remanescente a igreja adventista, não tem fora. Sim, eu não neguei isso em nenhum momento, tá? O que acontece é o seguinte, é que conquanto o adventismo entenda ser a igreja remanescente, que tem um papel profético para pregar as 3 mensagens angélicas e etc., isso não exclui as demais denominações no sentido de andarem na luz que elas têm, conterem um monte de pessoas sinceras, salvas, verdadeiras, que mais cedo ou mais tarde vão se tornar adventistas no contexto final lá da história do mundo, mas antes disso vão ser salvos nas suas igrejas e tá tudo bem. Especialmente no contexto final, se você não guardar o sábado, em tese você vai receber a marca da besta e você vai se perder. Então uma pessoa que vive hoje, não guarda sábado nem nada, ela pode ser salva? Claro, sem sombra de dúvida. A Assembleia de Deus, desse ponto de vista adventista, a igreja falsa. A batista, falsa. A metodista, falsa. Qualquer igreja evangélica que vier na sua cabeça é uma igreja falsa. O que eu estou falando aqui, que os documentos adventistas apresentam é o seguinte: a igreja de Jesus, o adventismo, as demais movimentos
que tem gente salva lá dentro, como tem gente salva lá fora. Pessoas que podem ser sinceras na busca de Deus vão encontrá-lo, ponto. Dentro de qualquer uma das igrejas que estão. Mas a única organização de Deus para os últimos dias é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então sim, o Adventismo pensa que nós estamos vivendo nos últimos dias e que o Adventismo tem essa posição importante, ninguém nega isso, mas sem essas implicações que só a gente é salvo. Uma outra coisa, em relação à questão de que as outras igrejas são falsas, sim, o Adventismo entende isso, é exatamente isso. Todavia, o Adventismo, a Igreja Batista é uma igreja falsa ou verdadeira? Sem sombra de dúvida, é tudo Babilônia. E o pastor Eliseu Rodrigues foi outro que não deixou passar e foi pra cima desmascarar essas heresias profetas de Deus. Dr. Rodrigo Silva, nenhum calvinista e nenhum arminiano coloca outros escritos no mesmo nível das escrituras. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que se você não guardar o domingo, você vai pro inferno. Segundo ponto, os protestantes são considerados pelos católicos falsos, seita e hereges. Sabe por que isso é normal, Dr. Rodrigo Silva? Porque eles também são uma seita. Toda seita roga para si o título de verdadeira igreja. A verdadeira igreja, Dr. Rodrigo Silva, eles pregam que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é a verdade, que Cristo é verdadeiro, que o sacrifício de Cristo foi verdadeiro, é suficiente. Toda seita acha que só eles são salvos. Não mintam, não neguem. Vocês podem negar isso publicamente, mas da porta da igreja para dentro é isso que vocês pregam. Tem documento afirmando que todas as igrejas são Babilônia e só vocês são os verdadeiros. Para você o dia do Senhor é o sábado ou o domingo? Isso é lá no juízo. Aí você fala assim, o domingo, então você vai pro inferno. E você, o dia do Senhor é o sábado ou o domingo? O sábado. Então você tá salvo. Meu irmão. Eliseu Rodrigues mandou um recado forte, varões e varoas. E o que vocês acham, profetas? Deixe nos comentários. A Bíblia é o único manual deixado por Deus para nós seguirmos a verdade. Não existe nada além dela. E se você acha isso também, deixa aí nos comentários. Mas não sem antes deixar o like e ativar o sininho, profetas de Deus. Deus abençoe os varões e as varoas. Até amanhã.